Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, que é feito com o maior carinho para quem gosta de educação, se interessa por educação e cidadania. Então vem para cá, participe. Você participa com a gente enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, enfim, contando a sua experiência pelas postagens no nosso Facebook, ou se você preferir, estiver aí acompanhando a gente pelo mobile, aqui pelo celular, olha, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Manda para cá, conta a sua experiência, porque a gente quer te ouvir. O importante é você participar e vir para essa conversa aqui, que hoje, vou dizer para vocês, é um assunto que eu gosto bastante, mas estudando aqui para o roteiro, eu aprendi um monte de coisa e eu acho que esse conteúdo vale a pena a gente observar. Você gosta de viajar? Você gosta de passear? Viajar e passear, fazer turismo, por exemplo, é só naquele momento de tempo livre, das férias, ou a gente pode turistar o tempo todo pela nossa cidade mesmo? Quais são as possibilidades formadoras do turismo para a gente, para a nossa cidadania, para a nossa aprendizagem? E quem foi que disse que turismo é uma coisa feita para quando a gente fica mais velho ou, de repente, na vida adulta? Por que o turismo não pode fazer parte da educação básica, ainda no ensino fundamental? Hoje, o Hashtag Educa conversa com você sobre as múltiplas possibilidades do turismo na educação. E a gente trouxe dois especialistas que têm projetos interessantíssimos, sabem de todo o assunto, vão poder, olha, tirar as nossas dúvidas e acrescentar muito ao nosso conhecimento. Quem conversa conosco sobre esse assunto é Isabel Faria, professora da Faculdade de Turismo da Unirio, doutora em Letras pela UFRJ e pesquisadora em Turismo e Cidades. Seja muito bem-vinda, Isabel, ao Hashtag Educa. Obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Aliás, gente, eu quero fazer ao vivo um agradecimento. Hoje a gente no Rio de Janeiro está com uma chuva torrencial e os dois vieram ao Hashtag Educa. Muito obrigada por terem aceito o convite e terem vindo aqui conversar com a gente, viu? Obrigada, Isabel. Obrigada. E também Rodrigo Rainha, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UERJ, coordenador nacional de educação da Universidade Estácio de Sá, doutor em História Comparada pela UFRJ e criador do projeto Rolê Carioca e Rolezinho Carioca. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, viu, Rodrigo? Então vamos começar. Quando a gente pensa em turismo de uma maneira geral, principalmente quem lida com o turismo, seja no mercado mesmo ou nas universidades, costuma perceber o turismo como uma prática social. Por que uma prática social? Olha, na questão da, vamos dizer assim, da leitura convencional, né, acadêmica do turismo, ele primeiro partiu como um fenômeno econômico, porque só se pensava na questão financeira, né, o retorno que o turista poderia deixar para aquela cidade. Mas depois se percebeu que o turista procura experiências, trocas, e a partir daí passou também a ser incluído como um fenômeno social, porque existe uma permuta. E às vezes a permuta é tão séria que existe alteração na cidade ou no local do turismo, destino turístico. E isso hoje, por exemplo, faz com que alguns destinos tenham controle de fluxo, o controle de carga, quando, caso de Veneza, né, que tem que ter um controle de carga e já estão começando, acho que para esse ano, ou então um controle de fluxo para evitar realmente um contato que chega a ser avassalador, que é o caso de Butão, não é? Que eles não querem, de fato, um fluxo intenso para não interferir na qualidade de vida dos moradores e, inclusive, na própria postura, né, dos moradores, dos locais, em contato com determinados grupos turísticos, além do controle da faixa etária. Exatamente. Tem um dado que você levantou que é bem interessante, que é o seguinte, a gente tem como precisar ou entender um pouco o que é esse impacto. Recentemente, quando a gente sediou Copa do Mundo e Olimpíadas, você viu uma parte grande da cidade do Rio de Janeiro se ver incomodada porque ela não sabia conviver com aquela lógica. Não eram grupos que ela estava acostumada a receber, então a Zona Sul ela está acostumada, ela tinha uma dinâmica própria, uma estrutura para esse recebimento. Mas regiões da Zona Norte do Rio de Janeiro, eu lembro que você ia conversar nas comunidades, mas por que tem tanta essa gente especial quando você começa a segregar? E aí você vai gerando os impactos. Essa percepção social ajuda bastante a gente pensar o porquê dessa dinâmica de fluxo e ajuda a gente a entender como socialmente
Qualquer reação turística ou qualquer movimentação que é atípica à estrutura de uma localidade acaba ou gerando uma oportunidade econômica, ou uma negação, ou um processo que tem que ser estudado, que precisa ser pensado para que tenha algum sentido, né? Achei interessante vocês falarem isso, aí eu vou compartilhar. Às vezes eu dou uma exagerada aqui na minha participação no programa, mas é porque, de repente, você vive a mesma coisa que eu. Por um acaso, eu moro num bairro turístico, que é Copacabana. E, às vezes, dependendo da época do ano, quando você tem um fluxo muito grande nessa troca, né, eu acho que o turismo tem muito disso. Tem a pessoa que reside, que vai trocar com o turista e o visitante. E ali existe uma relação, porque você vai ter um encontro de culturas, maneiras de viver de quem está chegando e de quem já está. Você tem um lado bom e o lado que pode ser melhorado. Não vou chamar de lado ruim, não é isso, mas tem um lado que pode ser melhorado nessa relação. Como é que é essa troca mesmo, socialmente falando? Assim, o impacto é muito grande? Olha, os relatos, né, que tem de quem faz as pesquisas mais densas, e nós, por exemplo, lá na Unirio, temos um grupo de pesquisa voltado justamente para a cidade, para as cidades, mas com foco muito centrado na cidade do Rio, a gente percebe que essa, digamos assim, a organização da cidade, tanto como gestão, como as políticas que são direcionadas para a cidade, em algum momento ou elas, digamos assim, superestimam o turista e diminuem o morador local, e aí dá esse incômodo, isso é meu. Copacabana é minha. Não é, gente, mas... Sim, mas eu tenho uma colega que mora em Copacabana e tem horror a qualquer um que vá a Copacabana que não seja de Copacabana. É copacabanense, né? Então, essa necessidade de que aquilo é meu, mas não consegue perceber que esse fluxo, ele socializa aquele espaço. Isso é que é o importante. A cidade não existe para um grupo específico, mas existe para o todo. E aí é que a gente entra naquilo que eu falei antes, que foi o senso de pertencimento. Né? O garoto da Zona Norte vai a Copacabana, aí vai um grupo. Eles já são mal interpretados. Então eles têm que se... Aí eles se fecham, mas aquele espaço continua não sendo deles. Por que preservar se não é meu? Isso aí. Né? Que é o caso do vandalismo, né? Com o patrimônio. As ações que as pessoas normalmente detectam de maneira muito forte como vandalismo, ela tem uma dinâmica do que não é estudado. Isso. Aí a gente começa a pensar, e quem nunca viu isso? Eu sou nascido em outras regiões, eu já bati muito em lateral do ônibus cantando funk no fundo de ônibus, e aí você percebe o seguinte, aquilo muitas vezes é um grito de identidade contra todos aqueles olhares que você está recebendo. E aí você para perguntar, beleza, e a escola? Ela tem algum processo onde ela vai lidar com essa relação? Não, muitas vezes você está falando que os estudos de características sociológicas são menos importantes, então não olha, eles não. Quando eles abrem justamente a possibilidade de você repensar fenômenos de identidade, de relação social, de dinâmica. Por que o turismo, as relações de turismo, ou melhor, a relação, muitas vezes, quando vai se falar de turismo no ensino básico, quando vai se falar dessa relação com a cidade no ensino básico, ao invés das pessoas perceberem que isso, na verdade, faz parte do cotidiano das cidades, ela transforma, não, isso é quando você quer dar uma profissão, é criar uma relação econômica direta, sem transformar isso em um debate de educação, em um debate de pertencimento, em um debate de aprender a olhar para o outro, que é muito louco. E fica muito difícil de você lidar. Está difícil lidar com o diferente. Então, todo aquele que não convive no meu espaço, ele é diferente. E aí há esses atritos, eu diria assim, esse incômodo quase que geral, tanto de quem mora no tal espaço, quanto de quem vai para o tal espaço, porque ambos se sentem agredidos. Um agredido por quem, teoricamente, invadiu o espaço dele. E o outro agredido pelo olhar, ou pelo descaso, ou pela indiferença, muitas vezes, diante dele. E aí vem essa questão da identidade. Como é que eu afirmo a minha identidade? Me manifestando. Aí a minha manifestação pode ser violenta ou pode ser desagradável se a gente pensar que, até que não tenha vandalismo, mas aquela coisa meio inconsequente, né? Do deboche, enfim, de um comportamento mais agressivo, em termos físicos, de postura, de tudo, de fala, vocabulário. Mas por quê? Porque eu também preciso me afirmar. É como se fosse uma conquista, né?
Eu preciso e a me gente está afirmar. falando literalmente Isso, de território. de território. Né? Então, é como se eu tenho que conquistar aquele território. Eu tenho uma experiência que é fora de série. Como você vinha falando, a gente criou um projeto chamado Rolê Carioca. E o que é esse projeto Rolê Carioca? Sempre no último domingo de cada mês, a gente se organiza e tem toda uma estrutura em que você tem um ponto de encontro e que você vai a bairros diferentes. Quando a gente anda na Zona Sul, apesar do grupo ser grande e gerar um certo estranhamento, mas há uma comodidade dentro daquela relação ali. Mas aí vem a experiência que eu quero contar, depois a gente fala mais disso. Em determinado processo, escolhemos fazer o bairro de Santa Cruz. O bairro de Santa Cruz do Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma região muito à zona oeste do Rio de Janeiro. Ela é muito fora do centro do Rio de Janeiro. Tivemos que, para poder garantir que o grupo chegasse, a gente marcou na Central do Brasil com uma parte do grupo e com o outro lá direto em Santa Cruz. Mas as pessoas que vinham da Central do Brasil, era uma relação de Jungle Boy, era uma relação de que estou entrando num mundo aqui totalmente diferente, que era muito louco. E as pessoas que estavam no trem viram um processo inverso do que certamente elas já viram viver muitas vezes. Nossa, o pessoal está vindo fazer aqui. O que é? É a hora da inversão dos papéis. Vamos atravessar a rua aqui. E aí você começa a andar pelas ruas de Santa Cruz e os grupos de rolê são grandes. Os grupos de Santa Cruz eram grupos de 100 pessoas. 100 pessoas andando junto em Santa Cruz. As pessoas olham e falam assim, vocês têm ideia do que está acontecendo aí? Deve ser algo muito grave, porque não está acostumado. Um evento, né? Um evento. Então, você tem isso. Não é um processo próprio somente de uma posição A, B ou C. É um processo que é humano, recorrente, né? E que só vai ser superado, como outros problemas dessa relação, se ele for para dentro do campo da educação, se ele virar um debate cotidiano, se ele virar um processo de construções de identidade para que isso possa estar vivo e sendo discutido e sendo elaborado. Vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui de uma série de coisas. Você falou do Butão. O Butão já foi considerado um dos lugares mais pacíficos e pacifistas do mundo. Então, eu fico pensando na história do impacto que uma chegada de uma grande quantidade de pessoas provoca naquela região, com aqueles monges todos, aquilo tudo, né? A outra coisa que eu pensei foram áreas de preservação ambiental, como Fernando de Noronha, até Ilhabela mesmo, Ilha Grande, agora você tem uma restrição. Estava lembrando, como moradora de Copacabana, isso... acho que foi o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, enfim, chegou uma época que cortou e a gente não vê mais. Aqueles pratos que tinham umas borboletas, não sei o quê, a quantidade de souvenir completamente, assim, predatório, né, para a fauna e para a flora brasileira. Eu fico pensando nessa relação mesmo, nesse estranhamento de quem é local e de quem não é local, né, se a gente pode usar esse termo de uma maneira em geral. E aí eu queria conversar com vocês sobre qual é a possibilidade desse planeta multicultural, por tão diverso, a gente ter o turismo como um agente pacificador mesmo, de uma cultura para a paz. Como é que isso funciona? Olha, eu como professora, eu sou de letras, né? Então, total aderência. E tive uma formação muito plural, como o Rodrigo também, que é de história. A gente tem filosofia, sociologia, né, que é assim... O nosso mundo era convidado a multiplicar trocas. Exatamente. Então, a minha visão, que até não é tão aceita por todos os turismólogos, não, é que o turismo, de fato, é uma ferramenta e um agente, quando a gente pensa nos indivíduos que promovem o turismo, né, não apenas de transformação social, de pacificação entre os povos. E eu tive um aluno, nós tivemos vários alunos da Guiné-Bissau, e eu orientei vários, e um deles, o Clécio, ele fez um trabalho, uma monografia sobre o turismo como recuperador da identidade guineense. Por quê? Porque existe uma entrada, a Guiné-Bissau é riquíssima em atrativos. Eu falei que eu tenho que ir lá, né? O arquipélago das Ilhas Bijagós, que é considerado uma das maravilhas naturais, quem é que explora? Ingleses ou franceses. A comunidade local que poderia explorar, oferecendo inclusive aquele turismo rústico, que muita gente paga uma fortuna para ter aquela vida mais simplória, né? Eles não conseguem. E uma das atitudes dos donos dos resorts foi justamente impedir que os pescadores atravessem ou então fiquem pescando em frente ao hotel, porque enfeia a paisagem. Quer dizer, quem é que disse que enfeia?
não é? Então, veja... Aí a estética mesmo, do olhar. Você está falando como professora de letras, é uma leitura de mundo. Isso, exatamente. Esteticamente, as paisagens vão ficando todas iguais. Isso, aí vem a pasteurização. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, que tem um conjunto arquitetônico natural nosso, feito por brasileiros, maravilhoso, tem que trazer um arquiteto de fora. Aí o arquiteto de fora já fez uma obra parecida lá fora. Aí a gente sai daqui e vai para lá, tá vendo a mesma coisa? O mesmo estilo, né? Então, no caso, voltando para a Guiné-Bissau, ele fez esse trabalho em que ele deposita no turismo a esperança de uma afirmação da identidade e de um equilíbrio, inclusive, político, porque lá, às vezes, a pessoa, agora até que está havendo, acho que, uma estabilidade, mas quando eu trabalhei com eles, a pessoa dormia presidente e não acordava no outro dia, já era outro presidente. Então, essa instabilidade também é complicada. Mas, veja, há quem já cultive essa ideia de que realmente pode. Eu acredito nisso, entendeu? Não aquele turismo de massa, milhares de pessoas indo ao mesmo lugar, mas o turismo de experiência que oferece muita coisa, muita possibilidade para a gente. Tem até um dado legal que é o seguinte, há os espaços para todos os debates, todas as formas. Eu tenho as questões econômicas do turismo, tem muita gente trabalhando e observando, eu tenho as questões responsáveis por toda uma dinâmica, trabalhos de turismólogos importantes colocados. Eu tenho todos esses campos, eles podem estar vivos, mas eu não posso abrir mão de estar observando também como esses papéis, quando a gente parte para uma transdisciplinaridade, olhando letras, olhando história, olhando a educação, olhando todo um conjunto, como isso pode ser útil. Um exemplo que a gente pode estar pensando sobre isso. Eu tenho cidades no Brasil que são totalmente marcadas por graus intensos de violência. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, são cidades marcadas por graus intensos de violência. E aí vem a questão, por que eu tenho graus intensos de violência? Será que eu tenho graus intensos de violência porque é próprio da população, como foi defendido durante o século XIX? Será que eu tenho graus intensos de violência por conta da discrepância social ou porque eu tenho uma sociedade marcada pela violência, marcada pela negação, marcado pelo escravismo, marcado pela negação de direitos? E aí, quando eu tenho uma sociedade inteiramente marcada dessa forma, e eu não crio nenhuma ação em que eu parta para poder reverter ou redinamizar ou abrir esse espaço, eu vou estar sempre colocando e reafirmando isso. Quando eu faço o turismo, posso fazer de maneira absolutamente fantástica em regiões como a favela do Rio de Janeiro, como que são feitas na Rocinha, mas posso fazer de maneira absolutamente horrorosa quando justamente eu transformo aquilo quase que num parque de horrores da maneira como eu vou ver. Eu preciso estar entendendo que não tem bonzinho ou malzinho, mas tem a necessidade de você pensar, olha, temos posições a tomar. Preciso da rede de hotelaria, da rede de estruturas, preciso pensar em infraestrutura em turismo. É um campo fundamental que os turismólogos trabalham e dinamizam, mas eu tenho também esse campo do turismo relacionado à educação, de pensar licenciaturas em turismo, de pensar a formação de um professor que saiba lidar com essa dinâmica. A gente está falando de uma mudança da Base Nacional Curricular Comum, onde eu falo em formação técnica profissional de uma maneira diferenciada. Eu falo em reforma no ensino médio, mas eu não estou formando profissionais de maneira geral. Hoje a gente já tem iniciativas, algumas universidades já estão trabalhando com bacharelados interdisciplinares, como na Bahia. A Estácio recentemente lançou bacharelados interdisciplinares, lançou uma licenciatura em turismo, com o foco de dizer o seguinte, eu preciso formar esses professores diferentes, com esses olhares diferentes, para poder estar construindo essa perspectiva. Criar efetivamente um novo campo de ação, para que esse novo campo de ação possa ser um elo integrador. E aí sim, ele pacifica, ele transforma. Que quando eu mostro que, olha só, essa relação e esse olhar que você tem para mim não é só culpa sua, você foi convencido e reconvencido durante 100, 150 anos. Olha, sabe o princípio da eugenia? Você sabe por que normalmente você tem aqueles casais brancos e negros colocados? Porque você tinha a ideia do homem branco que tinha que ficar em alguém inferior socialmente e ele casava com uma mulher negra e o ideal daquela mulher negra, se fosse bonita, era branquear a família. Não foi eles que tiveram essa ideia. Isso fez parte de uma política, de toda uma lógica que segregou a cidade, que marcou a cidade. Para superar isso, você precisa andar pela rua e ver como é que aquele monumento revela isso. A gente tem isso de uma maneira, acho que se a gente for fazer a leitura da cidade,
Isso é muito claro em vários bairros. Você falou de Santa Cruz. Santa Cruz era a fazenda do imperador. Exatamente. Então você tem todo um caminho, a área rural do Rio de Janeiro, que vai mostrando uma série de coisas. Você vai passando ali pelos engenhos todos. Engenho da Rainha, Engenho Novo, né? Quantas áreas da cidade, eu acho que a gente mostra essa formação da nossa identidade, né? Desculpa, professor. Não, pode falar. Você consegue imaginar, por exemplo, que Deodoro é um dos bairros planejados mais fantásticos do Rio de Janeiro e que Marechal Hermes, um dos bairros planejados mais fantásticos do Rio de Janeiro, em que você tem uma estação de trem lindíssima ali, as pessoas só ouvem falar da batata de Marechal. Beleza, é legal, tá bombando, mas Mas poxa, nunca entra em Marechal. Exatamente. Vai lá Fica do só lado para de comer, fora. mas não vai olhar, né? Que Olhar. as ruas são bem dimensionadas, pracinhas. Isso. Estruturadas. É. Olha só, a gente tem aqui a participação da Roseli Pereira. Parabéns pelo programa, muito bom e enriquecedor esse debate. Como preservar o que não se conhece? É o que a gente está falando aí de Deodoro. O turismo é a melhor resposta. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de conhecimento. Agora, como é que isso chega na educação básica, na educação fundamental? Como que as escolas podem ser parceiras nesse olhar? O Rodrigo falou da licenciatura, né? A Unirio tem licenciatura em turismo à distância. E a Rural também tem, né? E agora a Estácio também com licenciatura. Então, o Pedro II abriu concurso para bacharel em turismo. São várias áreas, mas no turismo tem para bacharel e tem para licenciado. Então, quer dizer, já é um mercado que está sendo aberto porque está se percebendo a necessidade de ter esse tipo de formação, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a ideia... na educação, a criança, ela infelizmente hoje não tem nem o senso de pertencimento da própria comunidade. Porque muitas vezes, dependendo de que para lado ela oscila, a família oscila, ela também não necessariamente pertence àquele espaço. Mas ela não consegue estar em nenhum, porque às vezes nem a escola também ela tem senso de pertencimento. Então... pela minha experiência, porque eu já fui professora de primeira a quarta, da antiga, né? Primeira a quarta, fiz normal, exatamente. O que mais a escola se preocupa é a transmissão de conhecimentos, conteúdos, nem é conhecimento, conteúdos fossilizados, conteúdos inquestionáveis, cada um na sua caixinha, eles não interagem, português é português, matemática é matemática, ciência é ciência, eles não interagem. Então, o que acontece? O garoto não sabe fazer links entre os diversos saberes. Então, nós teríamos de trocar, mas acho que é um processo médio e longo prazo, trocar essa formação pasteurizada da educação. Isso ocorre também na graduação. A gente recebe o aluno quer aula. Mas se você passa uma atividade de campo, ele já não vai, às vezes. Ele diz que não é, ele diz que aquilo não é aula, então ele não vai não. Ele não vai. Nossa, o Frenê deve estar se coçando em algum lugar. Né? Então, quer dizer, é uma questão de mentalidade, tanto do professor que se forma, de começar a fazer isto, tem que levar a família para dentro da escola, porque a escola é um depósito, infelizmente, mas tem que levar. E tem mais, por exemplo, uma cena que eu presenciei ali na URCA, no Bob's da URCA, os alunos de uma escola, não vou dizer qual é, né, mas uma escola classe AA, e os garotos fazendo algazarra para comprar, aí não resolviam. Aí eu falei, vem cá, meu filho, vai comprar ou não vai? Eu quero comprar. Aí os garotos mal educados, eu falei, pois é, se fossem alunos da escola pública, vocês iam colocar para fora. Mas como é um colégio de classe AA, vocês não vão colocar para fora. Aí um motorista do ônibus defendeu os garotos, né? Então, veja, quando essa escola A permite que o seu aluno, porque ele pode pagar um preço alto, etc. Tal, é como se ele tivesse todos os direitos, inclusive de impedir a venda, atrapalhar o vendedor, o balconista ou o outro consumidor que está atrás dele, ele também não pode condenar o aluno da escola pública ou aquele aluno do subúrbio, aquele morador do subúrbio, que chega lá no espaço dele e faz exatamente a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, a educação ela tem que deixar de passar conteúdos fossilizados e procurar conhecimentos. Valores, né? Isso, exatamente, porque aí o aluno vai caminhar rumo ao saber. E aí é uma grande transformação social. Você imagina que eu conto assim, isso realmente me marca muito.
em determinado momento, decidiu-se o Ambaracá, que é a produtora, os patrocinadores buscaram, viram mundos e para a gente criar um projeto onde saísse do Rio de Janeiro. Você imagina, 2 professores do Rio de Janeiro, eu e o professor William Martins, com quem ali nessa parte da criação, da parte de conteúdo de projeto, chegam para a gente o seguinte, olha, vamos agora ir para outras cidades. A gente fala assim, mas a gente não é de outra cidade. Eu falei, não, a gente busca uns professores lá e a gente trabalha também para poder levar. Beleza, fomos a Salvador. Quando a gente chegou em Salvador, o primeiro impacto, quando a gente estava na rua, eu falei assim, quem vem? Ah, não, conseguimos um projeto social de escolas onde são meninos de uma área muito carente que não conhecem o centro de Salvador. 2 pessoas já atrás de mim que estavam lá para participar, que não eram no projeto, que tinham visto a chamada e disseram assim, aquilo já me deu uma angústia. Eu falei assim, agora que isso vai ter que dar certo de todo jeito. Eram 2 cariocas, com todos os seus sotaques, com todas as formas, na rua de Salvador. A gente estudou, a gente preparou, a gente colocou, com todos aqueles garotos lá. Os olhos dos garotos andando brilhavam para conhecer a história deles, que ninguém tinha sentado para poder contar a história deles, a diferença da cidade baixa para a cidade alta, a organização como os pobres e os pretos chegam para ocupar o Pelourinho, de uma população que se retira, como aquilo vai se reorganizando, e aí eles começam a trazer a memória familiar, e no final as pessoas estavam chegando para a gente e falaram assim, mas como é que pode? Você vem para a minha cidade, você sabe mais do que eu, você vem e me explica e eu reconstruo a identidade. Repara, teoricamente, se a gente for pensar, eu estou fazendo turismo para as pessoas de Salvador, mas são para as pessoas que sempre tiveram negadas a possibilidade de entender. A escola nunca cumpriu esse papel, porque ela está segregada, está preguiçosa, está organizada. Não todas, temos escolas fantásticas, mas em maneira geral... Romper essa necessidade é você pegar aquele projeto e dizer o seguinte, e que tal se você pudesse colocar de uma maneira diferente? E aí vem para as construções dos outros projetos como a gente vai fazer. Criar um projeto como esse, num primeiro momento eu ouvia, disseram para mim, falaram assim, quem é que vai acordar domingo de manhã para ir andar com qualquer pessoa, né? No Rio de Janeiro, tá maluco? Aí no primeiro momento, não, vamos dar hora, porque o aluno vai por conta do desespero das horas de atividade acadêmica complementar. Falei, depois vamos cortar esse negócio, vamos devagar ali. O projeto tem hoje, já teve passeios com 800 pessoas para ir para Paquetá no domingo de manhã. 800 pessoas andando para querer saber falar de história. Eu acho que conhecimento é uma coisa que, no final das contas, todo mundo gosta. Porque conhecimento é liberdade. Isso, exatamente. Né? Então, e o turismo, acho que ele proporciona essa liberdade. A gente já está chegando nos minutos finais aqui do hashtag, mas tem uma pergunta da Liane Weisberg. Como os convidados falaram, a interação de locais e turistas pode ser um caminho para quebrar preconceito, certo? Parabéns pelo tema. Muito obrigada. Isso que a gente está conversando... Se a gente pensar, é possível pensar numa estratégia de turismo dentro da própria escola. Um ano conhecer o outro ano, quem são as pessoas que fazem parte daquela unidade, como que aquela escola se relaciona com o território onde ela está inserida, qual é a história, às vezes, do nome da escola, quem dá o nome à escola, são tantas as possibilidades. As editoras, eu não acompanho, não tenho acompanhado as publicações didáticas, mas eu já trabalhei quase 10 anos ou 10 anos, com a Ática Escipione, né, como consultora DOC. E os livros de história, eles traziam na 3ª série, que era a antiga 3ª série, a história do bairro. Logo no início era a história familiar, depois na 3ª série a história do bairro e depois vinha a história da cidade. Eu não sei como isso está sendo trabalhado hoje, porque eu já estou um pouco afastada. Mas, em todos os casos, a despeito de o livro tratar ou não, porque também existe essa coisa, eu repito o livro. Eu não penso o livro, né? Eu repito aquilo que ali está. As instituições podem fazer isso. Né? E fazendo isso, o aluno ele se desenvolve, já que a criança é o grande agente transformador, por experiência e por, digamos assim, já estudos. Quando você delega à criança alguma tarefa, ela vai, às vezes, ela é a que está na escola, os avós, às vezes, são analfabetos, os pais têm pouca instrução, e eles admiram a criança e repetem, que é o caso do lixo. Isso aconteceu em Xerém, na década de 80, 90, década de 90.
nós fizemos um trabalho e as crianças reproduziram isso em família. Resultado, o nível de poluição nos rios locais, entendeu? De queima, isso, o aproveitamento para fazer adubo, entendeu? Então, eles tiveram essa capacitação e tudo de graça. E foram multiplicadores. E foram multiplicadores, né? Agora, uma das questões do turismo entrar na educação básica, um material, seria a gente dar o título de provisório de cartilha, né, que eu acho um nome meio esquisito, mas é um material para educação turística e patrimonial. Então, esse material é desenvolvido por um projeto da Unirid, que eu participo, projeto de ensino, eu junto todos os bolsistas. Ele não tem que pensar na caixinha, tem que pensar no conjunto, né? Para justamente, e ele veio à tona justamente para atender ao turismo em assentamentos rurais. Olha, que é uma área também bastante marginalizada, né? Como 2 assentados venderam os terrenos. Em 200 famílias, isso representa 1%. Mas a notícia diz, assentados vendem terreno. Professora, é porque a gente já está estourando aqui o horário do hashtag, certo, principalmente na TV. Essa cartilha já está pronta? Onde é que a gente acha? Está em construção e ela deve ficar pronta até novembro. E ela vai ser disponibilizada gratuitamente via digital. Ok, como a gente participa do rolezinho, é aberto a todo mundo, é só estudante? O rolezinho carioca é aberto, tanto o rolê carioca é aberto, é só entrar no Facebook ou na página. Rolezinho é um projeto para as escolas, se você tem o interesse, você quer levar as tuas crianças para poder ter aula de história na rua, é só chamar a gente, trocar ideia com a gente pelas redes sociais, pelo site. Vivemos alguns projetos sociais muito legais e importantes. Olha só, o hashtag já está estourando aqui o tempo. Você encontra mais conteúdo sobre isso nas nossas postagens. Quer conhecer a história do bairro? A Multirio tem no portal da Multirio conteúdo ali. Enfim, a gente vai disponibilizar conteúdo para vocês nas postagens do hashtag Educa e no portal da Multirio. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Pelo convite. E a você que acompanhou a gente, até o próximo hashtag Educa. Até lá, tchau.